Oi, pessoal! Eu sou Juliana Penhorati e estou no canal Círculo na TV para ensinar a bordar o olho da boneca Lívia. A receita completa está no site e o link está aqui na descrição. Vamos lá? Eu vou mostrar como eu fiz o bordado da boneca Lívia, tá? Eu tô aqui com a cabeça pronta, sem enchimento ainda. Você pode também bordar com enchimento, a diferença é que você, como você tem que passar várias vezes o fio no olho, né, pra bordar, os pelinhos do enchimento pode vir e você tem que limpar tudo depois. Então, eu optei por fazer com a cabeça sem o enchimento ainda. A gente vai precisar da caneta mágica em duas cores. Aqui eu tô com a azul e com a vermelha, mas pode ser de qualquer cor. Eu optei por duas para diferenciar onde vai cada bordado. Eu vou usar a agulha 24 de bordado. E o fio você pode usar tanto a Max Moulinet quanto a Rubi. Tá? A diferença é que com a Max Moulinet você tem que usar fio duplo e com a Rubi você usa um fio só. Eu vou usar as cores branca e a cor 551 também para fazer a parte azul do olho. Então, o primeiro passo é a gente riscar esse olho. Então, já risquei um dos olhos. E aí, a gente vai usar 4 carreiras de altura, 3 pontos de largura, tá? Eu risquei a parte de fora em azul, a parte que vai ser azul aqui está em vermelho e aqui dentro vai ser o preto. E eu vou riscar junto com vocês o outro olho. Então, a distância entre um olho e o outro é de 4 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou começar a riscar a partir daqui. Então, eu vou riscar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Vou riscar 3 pontos de largura. E vou riscar também, ó, 3 pontos, 3 carreiras de altura desse lado e 3 carreiras de altura deste lado. Essa última carreira aqui, ó, nesse ponto, a gente vai riscar na diagonal. Esse ponto a gente risca reto. E aqui também a gente risca na diagonal. É importante que um olho esteja o mais próximo possível do outro, tá? Então, a gente tem que riscar muito parecido. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu comecei aqui, ó, na metade desses pontos aqui. Então, eu vou vir aqui e vou riscar a metade do ponto. E eu fui arredondando aqui, ó. Na parte de cima, tá bem entre um ponto e outro. Então, aqui, eu risco entre um ponto e outro. E essa parte aqui, ó, esse risco, ele não está centralizado, tá um pouquinho mais pra dentro aqui. Então, eu vou riscar da mesma forma, ó. Então, um pouquinho pra cá do centro. E aqui, ó, tá um pouquinho pra baixo da metade. Então, aqui seria a metade, eu risco aqui um pouquinho mais para baixo. Essa caneta, ela vai sumir, a gente vai preencher todo esse olho e ela não vai aparecer. Mas se ficar aparecendo, a gente pode passar um secador de cabelo com temperatura quente que ela some. Então, a gente não precisa se preocupar com esses riscos. E agora aqui, ó, se a gente olhar, tá bem entre uma carreira e outra, um pouquinho mais pra baixo, e aqui também tá pegando um pouquinho pra baixo da metade. Então, a gente vai riscando nessas mesmas proporções. E aí, fica assim o risco do bordado. Quanto mais parecido, melhor o resultado, tá? E a gente vai ajustando também com com os próprios pontos. Então, eu vou começar pela parte interna do olho, a parte preta. E aí, eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco a agulha em um ponto próximo de onde eu vou começar a bordar. E eu vou fazer ponto cheio. Então, eu vou começar pela metade aqui. Eu não começo nem por esse canto e nem por aquele canto. Eu começo pela metade para garantir que o ponto vai ficar bem assim na vertical. Então, eu vou começar do centro para as laterais, tá? Outra diferença também em bordar tecido e bordar amigurumi é que no tecido a gente dá um nozinho no fio e já coloca no tecido. Aqui, se a gente fizer isso, esse nozinho pode passar pelos pontos e aí ele pode soltar.
Então, eu faço assim, ó, eu coloco em algum ponto próximo, ó, saio onde eu quero começar a bordar, e aí a gente vai começar a fazer o preenchimento. Então, ó, eu vou atravessar os pontos. Nesses primeiros pontos, a gente não pode puxar muito, porque senão esse fiozinho aqui vai soltar. E a gente vai fazendo o preenchimento. Aqui é legal não fazer sempre no mesmo lugar, tá vendo? Então, se eu coloquei a agulha aqui, eu posso colocar a agulha um pouquinho mais pra baixo. Ou poderia ser também um pouquinho mais pra cima. O importante é que não seja exatamente no mesmo lugar para ficar bem preenchido. E aqui, ó, o nosso trabalho é preencher com um ponto cheio do bordado livre toda essa parte que a gente marcou, essa parte interna que a gente marcou. Então, aqui, como eu tô usando o fio rubi, eu estou usando um fio só. E aí, a gente vai preenchendo de forma irregular aqui, porque a gente vai encavalar um ponto com o outro, ó. Vou fazer mais um ponto e a gente tem que ver se tá ficando bem preenchido mesmo. Agora, eu vou pegar aqui, bem aqui embaixo, ó. E aqui, nesse caso, eu vou trabalhar sempre com o fio na vertical. Por isso que é importante fazer a marcação. Se a gente não marca o olho, fica mais difícil de seguir exatamente o mesmo desenho. Às vezes, você precisa pegar só um fiozinho aqui, porque se a gente coloca sempre aqui no buraquinho de um ponto e outro, fica muito marcado. Então, às vezes, a gente precisa mesmo pegar um fiozinho do ponto de baixo pra tampar esse buraco aqui. Então, por isso que aqui a gente não vai trabalhar sempre colocando as agulhas, a agulha no meio dos pontos, né? No buraquinho que fica entre os pontos. A gente vai colocar aleatório. Então, a gente precisa que a agulha passe por entre os fios, por entre os pontos. Então, esse lado já tá preenchido. Aqui, ó, o que que eu vou fazer, tá vendo, ó? Eu encavalo, tá vendo, ó? Então, esse fio, ele tá aqui embaixo, eu coloco ele um pouquinho mais pra cima. Vou até colocar pro lado, pra não passar entre o fio. Aqui, ó. Então, o fio tá terminando aqui, eu coloquei um pouquinho mais pra cima. Então, você encavala esses fios, e aí o resultado fica bem melhor. Ó, já coloquei um pouquinho mais pra cima. E aí, é visualmente que você vai preenchendo dentro da linha que você marcou pra ser a parte preta. Aqui, novamente, eu vou pegar só um fiozinho e vou levar o fio lá pra cima. Então, vocês percebem que eu comecei do centro pra lá, vim preenchendo a parte de baixo, vindo pro lado de cá, e agora eu tô fazendo essa parte do lado de cá. Você pode também usar agulha 7 de bordado, é que eu achei mais difícil de passar pelo fio aqui. Às vezes a gente tem que empurrar com o dedo. A agulha muito fina pode machucar o teu dedo aqui. Então, por isso que eu optei pela agulha 24. Ó, aqui já tá bem preenchido. Então, é bom garantir isso, porque a hora que colocar enchimento, vai dar uma esticadinha aqui. Então, a gente tem que passar o fio várias vezes mesmo. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Ao invés de arrematar, eu vou passar esse fio pra cá e vou deixar ele esperando aqui, ó. Então, vou deixar aqui. E aí, ele vai ficar
assim, ó, toda a parte preta preenchida, tá? Então, eu vou deixar esse fio aqui na espera, porque depois que eu fizer a parte azul, eu vou fazer um contorno aqui pra marcar bem essa parte preta, tá? Então, eu vou deixar esse fio aqui em espera. Já estou com o meu fio aqui na agulha, agora eu vou trabalhar com o Max Moliné pra vocês verem que também é possível fazer com ele. E o ideal aqui, ó, seria que eu fizesse esse lado preto para depois fazer o azul, porque eu tenho um controle melhor de que eles fiquem exatamente iguais, tá? Como aqui eu tô só mostrando para vocês, tô ensinando vocês como é que eu fiz, eu vou fazer a parte azul, mas normalmente eu faria a parte preta também para depois fazer azul e voltarei aqui para fazer o azul, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com um ponto diferente. Aqui a gente vai trabalhar também com ponto cheio, mas em outro sentido. Então, o preto eu fiz aqui, ó, linhas verticais. Aqui, eu vou fazer o preenchimento, ó, contornando e dando a volta, ó. Então, eu vou colocar a agulha na minha marquinha com o preto. Peraí, eu vou fazer igual eu fiz com o preto, ó. Eu coloco num lugar próximo. Vou sair onde eu quero começar, vou deixar essa pontinha aqui. Agora, ó, eu vou colocando o fio onde eu fiz a linha. E aí, se você achar que precisa ajustar, você vai ajustando, tá? Que nem essa linha tá mais pra baixo, eu tô colocando um pouquinho mais pra cima, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, as linhas, elas são guias pra gente poder fazer esse preenchimento. E aí, ó, eu vou passando, ó, entre a linha vermelha e onde tá o bordado preto. Deu um nozinho, a gente desfaz o nozinho. E agora, eu vou fazendo nesse sentido aqui, ó. Então, se você colocar a linha bem pertinho do ponto anterior, fica melhor, do fiozinho anterior. Aqui também, tá vendo? Aqui é um buraco entre um ponto e outro. Então, o que que eu faço? Eu pego um fiozinho do ponto de cima pra ficar melhor o bordado. E aí, eu vou contornando toda a parte azul. Agora, eu vou fazendo a curva conforme eu for girando o meu trabalho. E pode ser que a gente tenha que passar mais de uma vez no mesmo lugar. Tá? O importante é que fique preenchido. E respeitar aí o máximo possível a linha que a gente fez com a caneta mágica. Finalizando aqui a parte azul, então, eu vim fazendo todo o preenchimento ao redor, e agora eu vou fazer o último pontinho, vou levar lá pro meu fio do começo. E vou dar um nó entre os dois fios e deixar ele lá pra dentro. Pronto, depois é só colocar pra dentro. Agora, se vocês perceberem, aqui, nessa emenda aqui do azul com o preto, não fica muito certinho, porque a gente encavala um ao outro. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer pontos ao redor da parte preta, pra dar um acabamento melhor. Então, eu vou pegar esse meu fio que tava aqui em espera,
Vou levar lá, ó, entre uma cor e outra, e vou fazer o ponto atrás. Então, eu vou aqui, ó, bem no meio, e aí, se eu precisar pegar um fiozinho, ao invés de passar pelo ponto todo, tudo bem também, porque fica bom. E aí, eu vou fazendo uma carreira de ponto atrás, então, eu faço um ponto, levo lá pra frente, termino esse ponto, levo a agulha lá pra frente. E aí, eu vou contornando. Tá vendo? Então, eu venho o ponto, eu levo lá pra frente, na distância que eu quero o próximo ponto. Às vezes fica mais fácil pegar, aqui eu peguei o ponto todo, tá vendo? Então, eu vou voltar, tá difícil de passar. A gente volta, pega só o fiozinho. E aí, fica mais fácil de passar. Ó. Então, essa carreira aqui é pra unificar. Deixar o acabamento bem melhor, não aparecer essas linhas encavaladas. Então, ó, eu volto com a agulha, eu levo ela pra frente, na distância que eu quero o próximo ponto, puxo o fio. Aí, eu coloco a agulha onde terminou o outro ponto, levo um pouco mais à frente. E faço o ponto. E aí, eu terminei de fazer aqui ao redor, então, toda a irregularidade aqui, ela sumiu. E agora, eu vou levar o fio lá pro meu comecinho e dar um nó nele. Dou um nozinho, e aí eu posso colocar o fio lá pra dentro e cortar. E aí, temos esse resultado aqui, por enquanto. Agora, a gente vai fazer a parte branca. Tá vendo que conforme a gente vai manuseando, a caneta mágica, ela vai apagando. Então, se você tiver com dificuldade de enxergar, é só fazer novamente aqui a marcação pra gente se orientar e conseguir fazer o bordado no lugarzinho certo. Tá vendo, ó? Então, coloquei o meu fio, deixei ele aqui, a pontinha pra fora, pra gente fazer o acabamento. E agora, aqui, a gente vai preencher exatamente como a gente fez com o preto. Então, a gente coloca o fio, o branco, bem pertinho do azul. E vai fazendo o preenchimento. Que é o chamado ponto cheio. Tá? E aí, você vai intercalando também entre fazer um ponto menor, um ponto maior, pra ficar mais preenchido, pra ficar melhor esse preenchimento. Depois que a gente fizer toda a parte branca, a gente vai também fazer pontos aqui entre o branco e o azul para dar o mesmo acabamento que a gente fez no preto. Então, tá vendo aqui? Eu tô fazendo um ponto menor. Agora, eu faço um ponto maior. E aí, você vai olhando, se estiver faltando ponto, você volta e faz mais pontos. E aí, eu sempre sugiro, assim como a gente fez no preto, comece do meio para as pontas, para evitar que fique torto esse ponto. A gente tem que seguir sempre na vertical.
Já fiz aqui toda a lateral. E aqui sempre intercalando os pontos para fazer um preenchimento bem legal. Aqui embaixo os pontos são bem pequenininhos. Então, você tem que passar pelo ponto mesmo. E aí, se você não quiser passar pelo ponto todo, você pega um fiozinho do ponto do crochê, né? Do ponto baixo, e vai fazendo o preenchimento. É mais fácil pegar só uma parte do ponto do que pegar ele inteiro. Fica mais difícil de passar agulha. Terminei toda a parte branca, então fiz todo esse preenchimento. Vou deixar o meu fio aqui esperando e vou fazer a borda aqui, ó. Vou fazer uma linha em toda a divisão aqui entre o azul e o branco. Então, eu vou colocar meu fio aqui. E vou fazer ponto atrás, ó. Então, vou fazer um pontinho. Quanto mais pertinho um ponto do outro, melhor fica o resultado. Volto onde terminou o ponto anterior e avanço um pouquinho. Volto onde acabou o outro ponto. Avanço um pouquinho. E vou fazendo isso em toda a volta. Então, o que que vai acontecer? Tá vendo? Essa desigualdade que tem aqui, ó, ela vai sumir com essa carreira que a gente vai fazer ao redor. E aí, você pode pegar só um fiozinho, às vezes você pega até mesmo o próprio fio azul só pra fazer o contorno, tá? Não precisa atravessar o ponto baixo todo. Senão fica mais difícil de você passar a agulha. Terminei toda a carreira ao redor do azul, deixei o branco em espera pra gente fazer o ponto de luz. Então, eu vou fazer um pontinho branco aqui e um pontinho branco aqui. Então, eu vou levar aqui, ó, o fio branco no meio do azul. E vou passar esse fio algumas vezes, ó, entre o azul e o preto, pegando as duas cores, tá vendo, ó? Vou passar algumas vezes, sempre nos mesmos lugares, tá? Passo algumas vezes aqui. E agora, eu vou levar esse fio aqui pra baixo. Vou achar um lugarzinho que a gente consiga passar com mais facilidade, ó. E aí, eu faço também a mesma coisa do que eu fiz lá, e aí você pode fazer um pouquinho menor. E agora, eu vou levar esse fio lá pro meu fiozinho do começo, pra dar um nó e arrematar. Ó. E ele fica assim, então, nós terminamos toda a parte branca. Já estou com fio preto na agulha, tô usando o rubi, por isso que tem um fio só. Eu desenhei aqui, ó, risquei com a caneta mágica onde eu quero os cílios. E agora, a gente vai fazer duas carreiras ao redor dos olhos para dar o acabamento e também os cílios.
Então, eu vou colocar o fio aqui, eu vou começar nesse cantinho aqui. Vou deixar a pontinha para dar acabamento. E essa primeira volta que a gente vai dar, a gente vai colocar a agulha exatamente entre os pontos, tá? E na próxima carreira, a gente vai intercalar. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui entre um ponto e outro, levo lá pra frente. Volto onde terminou o ponto anterior. Só esse aqui que a gente não consegue pegar exatamente entre um ponto e outro, porque tá na diagonal. Levo lá pra frente, volto onde terminou o outro ponto. Sigo um ponto adiante. Volto onde terminou o ponto. E assim eu faço a volta inteira. Ó, eu terminei essa carreira. E aqui, ó, nesse último ponto, eu já vou terminar esse ponto, mas vou levar o fio, ó, na metade do ponto anterior, ó. Não, da anterior não, desse ponto aqui, ó. Então, agora, todos os pontos, ao invés de colocar entre os pontos, a gente vai colocar no meio dos pontos, ó. Então, eu vou sair aqui. Agora, eu vou no meio do ponto, ó. Vou sair lá na frente, na metade do ponto que eu fiz na carreira anterior, ó. Agora, eu coloco onde tava. Vou pra metade desse ponto aqui, ó. Tá vendo? E puxo. A gente vai fazer isso porque tá vendo que aqui a gente consegue ver exatamente onde começa e termina o ponto, ó. Fica muito marcado. Então, fazendo isso, a gente cobre esse buraco que fica, esse espaço que fica. Cheguei aqui no final, agora eu vou fazer os cílios. Então, eu vou levar o fio aqui pra lateral. E vou preencher exatamente onde eu marquei com a caneta. E aí, eu finalizo. Vou ajeitar esse fiozinho aqui, ó, pra ficar bem certinho. E aqui temos o olho já bordado. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho da caneta? É só pegar um secador de cabelo e passar por aqui pra assumir essa mancha. Então, é assim que eu bordo o olho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo. Até a próxima!